sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. Pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Bom dia, povo de Deus! Entrando no ar a partir deste momento, mais um programa Falando às Nações. Programa este apresentado aqui pelo canal Deus Vivo Web TV, todas as terças-feiras, sempre ao vivo, das 9 da manhã até as 10. Portanto, 1 hora de uma programação diferente, direcionado exclusivamente a você, prezado amigo internauta. Programa Falando às Nações visa levar até você uma porção da palavra de Deus para o seu elevo espiritual. Esta programação tem por meta compartilhar uma parte, um texto bíblico com os nossos milhares de ouvintes. Texto este que sempre traz de Deus uma bênção especial para a sua vida. Hoje, dia 17 de setembro de 2024, na apresentação, Nerias Ferreira. Mais uma vez hoje, na ausência do meu parceiro, pastor José Roberto, que está em viagem, mas nós estamos aqui para fazer chegar até você esta programação com a graça de Deus. Porque é a graça de Deus que nos impulsiona a continuar levando até você, compartilhando com você dessa graça que é a palavra de Deus. O nosso bom dia especial para o nosso técnico, Felipe Cristóvão, e para você que está aí sintonizando ao vivo, o nosso bom dia e o nosso boa tarde, o nosso boa noite, para você que posteriormente, fazendo uso via YouTube, poderá ver a nossa programação. Olha, meus queridos,
nós temos uma palavra direcionada para você, vinda de Deus para a sua vida, para o seu coração. Nós iremos falar hoje de um dos assuntos mais importantes que está contido na palavra de Deus. E você fique aí na expectativa, porque você verá que assunto é esse. Falar a respeito de salvação, não é? Mas antes, porém, nós estaremos ouvindo, como é de praxe, né, uma bela página musical e logo em seguida nós estaremos fazendo menção desse texto bíblico para o seu elevo espiritual. Aberto para ti, quem será o caminho? Qual será o caminho? O caminho é Jesus. Há uma vida que jamais se acabará. Quem será esta vida? Qual será esta vida? Esta vida é Jesus. De vezes eu passo pela multidão que não sabe distinguir luz e trevas, que não sabe defender a razão, que não tem a chama ardente da vida bem acesa dentro do coração. Quem será esta fonte? Qual será esta fonte? Esta fonte é Jesus. Há uma rosa que não tem em teu jardim. Quem será esta rosa? Qual será esta rosa? Esta rosa é Jesus. Milhões de vezes eu que não sabe distinguir luz e trevas, que não sabe defender a razão, que não tem a chama ardente da vida bem acesa dentro do coração. Há um caminho aberto para ti. Quem será o caminho? Qual será o caminho? O caminho é Jesus. Quem será esta vida? Qual será esta vida? Esta vida é Jesus. Quem será o caminho? Qual será o caminho? O caminho é Jesus. Maravilha, que melodia linda. Você observando cada verso desta melodia, ela se refere a um caminho, que é Jesus Cristo. O único meio de salvação, o único meio para que o pecador, ao encontrá-lo, poderá ser salvo. É esse caminho que é Jesus Cristo. Nós, a propósito, iremos compartilhar com você uma breve meditação sobre salvação, sobre o caminho a ser seguido, sobre o que deve fazer o pecador para poder trilhar neste caminho e, consequentemente, se deparar com a salvação que esse único caminho tem para oferecer
ao pecador que jaz no pecado, ao pecador que está sofrendo, que está padecendo, que está sentindo a necessidade de um alívio para a sua vida. Esse caminho, nós iremos falar dele, sobre a necessidade que cada pecador tem em encontrar esse caminho. Nós iremos abordar aqui aqueles que tiveram a felicidade de encontrá-lo e aqueles que, mesmo estando ao alcance, mesmo assim, não optam por ele. Às vezes despreza esse caminho. É o que nós iremos abordar nesta meditação, para o qual eu chamo a sua atenção, meu querido, porque sem dúvida que esta palavra, ela estará sendo dirigida diretamente para o seu coração. Portanto, fique atento, porque Deus tem uma bênção para a sua vida. Nós iremos iniciar a nossa meditação em alguns textos bíblicos que escolhemos. Nós queremos compartilhar com você no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículos de número 23 até o de número 31, para a sua meditação. Atos dos Apóstolos, versículo 23 até o versículo de número 31, que diz o seguinte: E havendo-lhes dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Prezado amigo ouvinte, o tema que nós daríamos para essa meditação seria: o que devo fazer para ser salvo? Esse texto em apreço conta a história desse carcereiro que teve, da graça de Deus, esta oportunidade à sua frente, bem perto dele.
num momento difícil, num momento de um pavor intenso, no qual ele estava se passando. Porém, momentaneamente, ele estava vivendo um momento difícil, a ponto de pensar até mesmo em dar cabo à sua própria vida. Por que motivo? Aqui conta-se a história desses dois homens de Deus, Paulo e Silas, que estava preso naquele cárcere, lá em Filipe. E ali eles presos, ali eles manietados, e também os seus pés presos em tronco, aprisionado de uma tal segurança tremenda. Porém, segurança essa que não adiantou nada, onde o poder de Deus se faz presente. Por que aqueles dois homens estavam nessa situação? Os versos anteriores, o capítulo e os versos anteriores a esse que estamos em apreço, ele conta a história desses dois homens que, ao chegar a esta cidade, começaram a pregar a palavra de Deus pelas ruas da cidade. E se depararam ali com uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, e esta jovem dava lucro aos seus donos. Porém, essa jovem nada mais era do que possessa por espíritos imundos. E essa jovem dirigiu-se até a Paulo e Silas e disse: estes homens que vos anunciam esta palavra, esses homens, e começou com uma profecia, trazendo ali das suas palavras algo, elogiando aqueles homens. Porém, sem dúvida que para os espíritos que estavam se apoderando daquelas jovens, a intenção era outra, era confundir a mente das pessoas, como que se aqueles espíritos estivessem em conformidade com o que aqueles homens pregavam. Porém, Paulo e Silas, homens cheios do poder de Deus, ordenou àquele espírito que deixasse em paz, saísse daquela jovem. Foi o que aconteceu. Já os seus donos, os donos daquela jovem, os quais, tirando proveito disso, tendo lucro disso, eles se enraiveceram, ficaram com raiva e mandaram prender a Paulo e Silas. Por esse motivo, eles estavam lá na prisão, presos. Mas é interessante que os versículos anteriores mostram que os mesmos, além de serem presos, eles foram açoitados. Eles apanharam com chicotes. Eles estavam com os seus lombos feridos por várias chicotadas. Mas, mesmo preso, mesmo depois de terem apanhado bastante, eles ainda cantavam louvores a Deus. E por volta da meia-noite, diz o texto, enquanto eles estavam louvando, diz o texto que os demais presos que estavam naquela prisão, eles ouviam aquelas melodias que Paulo e Silas cantavam, oravam e cantavam. Os demais presos estavam apenas ouvindo, quer dizer, eles não conseguiram dormir, porque ali tinham dois homens orando em voz alta
e cantando louvores a Deus. Mas perto da meia-noite, aconteceu o que ninguém ali esperava. Diz o texto que um grande terremoto abalou os alicerces daquele cárcere. E foi de uma tão grande proporção esse terremoto, que todas aquelas algemas com as quais prendiam aqueles presos ali, principalmente Paulo e Silas, porque o texto anterior diz que eles tinham seus pés presos a troncos, elas foram soltas. As portas daquele cárcere foram abertas. E o carcereiro que dormia tranquilamente, ele vendo, se deparando com aquele imprevisto, ele mandou que acendesse as luzes rapidamente e pegou a sua espada para tirar a sua própria vida. Por quê? Porque a segurança daqueles presos estavam sob a sua responsabilidade. E se acaso algum deles viessem a ter fuga ou escapar, ele seria o responsável por tal fuga. Então, para que não sofresse as penas que viria sobre si, ele pensou em tirar a sua própria vida. Mas quando Paulo viu isso, bradou com grande voz: não faças tal, todos nós estamos aqui. E o carcereiro pôde ver que realmente eles estavam ali. Tanto Paulo e Silas, os dois presos mais recentes, com os demais que ali estavam já há mais tempo, todos estavam ali, ninguém havia empreendido fuga. Estavam todos ali, então ele não precisaria de maneira nenhuma responder pela segurança da fuga ou pela fuga de qualquer um deles. E aquele carcereiro, ele pôde ver que tudo aquilo ali, nada mais, nada menos era do que o poder de Deus agindo naquele lugar. Houve nele ali repentinamente a certeza de que aqueles dois homens eram homens de Deus. E o que eles realmente pregavam acerca da salvação era pura verdade, era um fato real. Então, mediante isso, aquele carcereiro pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Meu querido, você observou, olha o texto diz, e tirando-os para fora disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Meus queridos, o carcereiro fez essa pergunta devido ele poder ter a certeza de que algo de Deus havia acontecido. E uma vez que aqueles homens pregavam a respeito da salvação, era necessário da parte dele fazer alguma coisa. Foi o que lhes passou pela mente: para que eu seja salvo, eu preciso fazer alguma coisa. Então, senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Eu creio que diante de tudo aquilo ali, o que fosse dito para ele fazer, sem dúvida, que para ser salvo, ele o faria. Mas ele não esperava que aquilo que fosse, as palavras que viessem em resposta à sua pergunta, fosse tão fácil assim. Ele esperava, quem sabe, algo, um
tanto mais trabalhoso. Mas não. Paulo e Silas disse para eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Oh, meu querido, eis aí a oportunidade que aquele homem teve ao se depararem com aqueles homens de Deus. Você observou que esta oportunidade, aliás, a única na vida daquele carcereiro, ele não perdeu esta oportunidade. Ele viu que ali era a única maneira que ele, ou pelo menos a única oportunidade que ele teve, e ele precisava disso. Então eu não posso perder porque eu quero ser salvo. E o motivo era muito óbvio. Primeiro, que não houve a necessidade de tirar a sua própria vida, porque ele estava livre de responder pela segurança daqueles presos. Então ele viu que realmente, ele aceitando a Jesus Cristo, ele seria salvo, o que não era muito difícil para ele, uma vez que ele foi livre de uma pena uma pena muito grande, que ele fatalmente pagaria, se o poder de Deus não estivesse presente naquele acontecimento. Os versículos seguintes afirmam que ele, após cuidar daquelas feridas de Paulo e Silas, ele foi levou para a casa dele, e ali a família toda daquele carcereiro teve um encontro com Jesus Cristo. Então nós vemos aí a oportunidade que alguém teve e acatou com as duas mãos, ele não perdeu. Porém, nós vamos ver também outros textos bíblicos e outros personagens que, mesmo tendo a mesma oportunidade, a deixou de lado, não acatou, preferiu continuar a sua vida de outrora, sem ter aquela convicção, sem ter a certeza de salvação e sem se apegar com esta oportunidade. Ou seja, deixou escapar esta oportunidade. São Lucas, capítulo 19, ou melhor, capítulo 18, verso 18, nós encontramos outra pessoa fazendo uma pergunta equivalente a essa que o carcereiro fez para Paulo e Silas. Portanto, agora nós vemos um personagem fazendo que a mesma pergunta, mas direto para Jesus. Olha só o que diz o texto, São Lucas, capítulo 18, no verso 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhes disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico.
E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Prezado amigo, o primeiro personagem contido na palavra de Deus que mencionamos, o carcereiro, ele se viu interessado em ser salvo. Perguntou àqueles homens o que devo fazer. Aqueles homens disseram a ele o que deveria: crer em Jesus Cristo e seria salvo. E ele aceitou prontamente. Já esse jovem rico chegou para Jesus e disse: o que devo fazer para ser salvo? Jesus disse a ele o que devia. Mas realmente devia fazer aquilo? Realmente ele devia se desvencilhar dos seus bens para ser salvo? O texto diz isso, mas o contexto diz o seguinte, que aquele jovem, ele fez essa pergunta aparentemente interessado na salvação, porém Jesus respondeu esta pergunta fazendo-lhe uma outra pergunta: conheces os mandamentos? E citou para ele alguns dos mandamentos, e aquele jovem disse: eu conheço, eu tenho observado isso aí desde a minha juventude. E Jesus lhes disse: te falta uma coisa. Vende tudo o que tens e dê aos pobres, reparte com os pobres, vem, segue-me, e terás um tesouro no céu. Meus queridos, por que desta conversa? Por que Jesus mandou que ele fosse deixar de lado toda aquela riqueza, todos os seus bens? Para ele ser salvo, haveria uma necessidade de se desvencilhar dos seus bens? Não propriamente. Porque ter bens não impede que a pessoa seja salvo. Porém, nós vemos que aquele jovem, ele não estava com o seu coração voltado para a salvação. Ele dava prioridade à sua riqueza, aos seus bens, e não propriamente para a salvação. E Jesus, como sendo onisciente, ele viu naquele coração que faltava uma coisa muito importante: apegar-se mais com Deus, ter Deus na sua vida, deixar de lado este mundo, deixar de lado a prata e o ouro, onde a ferrugem consome e o ladrão rouba e mina. Ele queria que aquele jovem deixasse de lado. Ele viu pela sua onisciência que aquele jovem, ele não estava realmente interessado na salvação, porque se ele tivesse prontamente, ele deixaria tudo. Ou se ele tivesse realmente interessado, dando prioridade à salvação, Jesus nem falaria para ele que ele deveria se desvencilhar dos seus bens, porque via naquele coração o interesse pela vida eterna. Mas Jesus é onisciente. O ser onisciente é aquele que conhece, meu querido, o seu pensamento. Jesus sabe as palavras que a tua boca irá pronunciar, mesmo antes de você abri-la. Ele já sabe. Ele conhecia aquele coração e sabia que aquela palavra de o que devo fazer estava em segundo plano. Foi por isso que Jesus disse a ele, indicou para ele o que deveria fazer:
só para poder ver qual seria a decisão daquele homem, uma vez que ele dava prioridade àquilo que tudo perece. Você quer ver outro que teve também esta oportunidade? Observe, o primeiro personagem, ao ser indagar o que deveria fazer e recebendo a resposta, prontamente aceitou. Já esse segundo, quando ele ouviu o que deveria fazer, ele optou pelas coisas do mundo e desprezou aquela oportunidade. Já esta outra terceira personagem, São João capítulo 3, logo nos primeiros versículos, nós vemos ali uma outra personagem que aparentemente estava interessado na salvação. Aparentemente. Observa. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém podes fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondendo disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Apenas esses 3 versículos para a nossa reflexão sobre esta terceira pessoa que esteve com Jesus falando a respeito desse assunto tão importante. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um príncipe dos judeus. Nicodemos era um religioso, tremendamente religioso. E a conversação que ele teve com Jesus, após esses 3 primeiros versículos, Jesus disse a ele que haveria necessidade de nascer de novo. E ele não entendeu nada o que queria dizer esse nascer de novo. Sabe o que é esse nascer de novo? Esse nascer de novo é o que Paulo e Silas falou para o carcereiro. Se creres no Senhor Jesus Cristo, serás salvo. Esse nascer de novo é abrir o coração para Jesus Cristo, o que o carcereiro aceitou prontamente. Esse nascer de novo é o que aquele jovem rico ouviu de Jesus: largue tudo que tem nesse mundo, vem e segue-me. Esse nascer de novo é optar por ter Jesus no coração, e esse desprezou prontamente. Olha a diferença do primeiro para o segundo. Já esse terceiro personagem, Nicodemos, nós vemos aí que ele foi ter com Jesus curiosamente. Tanto é que ele foi no momento que não tinha uma grande multidão cercando Jesus, para que ele tivesse a possibilidade de ser mais atendido por Jesus, porque à noite, naquela multidão que durante o dia estava sempre em volta de Jesus, à noite, se tinha alguém, seria menos, e haveria condições para ele conversar mais prontamente com Jesus. E ele já veio dizendo para Jesus: sabemos que tu é vindo de Deus, porque ninguém faz esses milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Mas na onisciência de Jesus, assim como Jesus viu naquele jovem rico, que não havia naquele coração a prioridade para a salvação, Jesus viu no coração de Nicodemos aquele religioso, diga-se de passagem,
ainda faltava algo, apesar de ser um religioso. Ainda faltava algo. E o que faltava? Nascer de novo. Ou seja, receber a Jesus no coração. Meus queridos, isto prova que religião nenhuma tem poder para salvar ninguém. Religião nenhuma salva quem quer que seja. Religião nenhuma tem poder para perdoar pecados. Religião nenhuma tem poder para fazer com que o seu nome seja registrado no livro da vida. Nicodemos era religioso. Tanto é que quando Jesus, levando avante esse assunto a respeito do novo nascimento, aquele homem ficou tão ali atônito a ponto de dizer: como é possível eu, sendo velho, nascer de novo? Foi quando Jesus disse: tu és príncipe em Israel, tu és mestre em Israel e não sabes disso? Ou seja, tu és tão religioso e ainda não bateu em seu coração a necessidade de um novo nascimento? Ou seja, em outras perguntas poderia: o que tem valido para você, Nicodemos, a tua religião? Tu tens procurado seguir ali passo a passo o que diz a tua religião, e você não se deparou ainda, Nicodemos, com a necessidade de nascer de novo, de ter uma nova vida, uma vida voltada exclusivamente para mim, Nicodemos. Observa, meus queridos, que aí está o motivo de muitos dizerem, às vezes vagamente por aí: você só será salvo, você só poderá obter salvação se você pertencer à minha religião. Aí sim você será salvo. Olha, Paulo e Silas não falou para o carcereiro de uma religião. Olha, Jesus não falou para o jovem rico que ele precisava ser um seguidor da religião tal e tal e tal, se bem que ele também era um religioso. Olha a prova disso. Quando ele ouviu os mandamentos que Jesus citou, ele mesmo disse: eu tenho observado tudo isso. Quer dizer, era alguém que conhecia algo a respeito dos mandamentos. Então, obviamente, era também um religioso, mas optou pelas coisas do mundo. Nicodemos, por sua vez, ele era um ensinador da religião de então, e ainda não tinha tido aquela certeza de que haveria necessidade de um novo nascimento. Meus queridos, eis aí o que você deve fazer. Eis aí a resposta para a sua pergunta. A salvação está em Jesus Cristo. A salvação não está nos ensinamentos deste ou daquela outra denominação religiosa. A salvação está em Jesus Cristo. E você pode encontrá-lo onde quer que você congregue, onde quer que você professe a sua fé. Você pode ter um encontro com Jesus Cristo. Você pode ter um novo nascimento, recebendo a Jesus Cristo como seu Salvador. Vamos para um outro personagem bíblico. Nós vemos ali, olha, o primeiro interessado, o que deveria fazer?
O segundo repetiu a mesma pergunta, aparentemente desta vez interessado. O outro veio confirmar com Jesus que ele realmente era vindo de Deus, porém cada um deles com um coração diferente, mentalidade que se divergia entre elas. Agora nós vamos ver um outro personagem que sentiu lá no seu coração que a sua vida não estava boa, que a sua vida era uma monotonia direto, dia a dia, era uma mesmice, todos os dias, diariamente, e ele procurou ver quem era Jesus. Vamos ver no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 19, alguém que procurou ver quem é Jesus. São Lucas 19, 18. Nós vamos ver aí esse personagem que sentiu a necessidade de estar com Jesus, que sentiu a necessidade. São Lucas, no capítulo 19, apenas no primeiro versículo do capítulo 19, nós encontramos aqui, meus queridos, a história de um homem, como já dissemos, ele sentiu no seu coração que a sua vida não estava bem. Ele sentiu que estava faltando algo no seu coração, na sua vida. E naqueles dias que ele estava pensativo, já não tinha, apesar dos seus afazeres, das suas ocupações, ele viu que estava um vazio muito grande no seu coração e ele precisava, ele não sabia como, mas ele precisava preencher esse vazio. O nome desse homem era Zaqueu. E esse homem, sentindo essa necessidade, pensativo, ele viu falar que Jesus iria fazer uma visita na sua cidade. Ele viu que Jesus, outrora, sem dúvida, que ele já tinha visto ou ouvido falar da fama de Jesus. Esse que se dizia ser o enviado de Deus para a salvação de todo aquele que estava no pecado, todo aquele que vivia um vazio muito grande na sua vida. Então, ele, sabendo que chegou o dia em que Jesus iria adentrar a sua cidade, ele procurou ver quem era esse Jesus. Ele se interessou em ver quem era esse Jesus. E diz o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Observa, meu querido, que Jesus foi entrando naquela cidade, indo em direção ali ao centro daquela cidade, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. O versículo seguinte diz: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, e era rico. Nós não vamos ler os versículos seguintes para ganharmos tempo, mas nós vemos que Zaqueu, diz o texto, que ele era um homem de pequena estatura e queria ver quem era Jesus, e a multidão vinha chegando, vinha entrando, e Jesus ali no meio da multidão, e ele ficou olhando de longe, ele pôde avistar a multidão e começou a pensar: mas eu queria ver a face desse Jesus, o que devo fazer? O que eu posso fazer? A multidão irá me impedir certamente de ver quem é esse Jesus.
E aquele único caminho que adentrava a cidade, havia ali uma árvore, uma figueira brava, às margens daquele caminho. Foi quando ele teve a ideia de subir, galgar alguns galhos daquela figueira, onde, posicionando ali estrategicamente, ele poderia ter uma visão mais ampla na parte de cima da multidão e poder ver quem era Jesus. E Jesus, ao passar por ali, chegando embaixo daquela figueira, olhou para cima e disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir pousar lá na sua casa. E assim ele fez. Diz o texto que Zaqueu desceu rapidamente e recebeu a Jesus com alegria. Meus queridos, aquele vazio que Zaqueu estava sentindo, aquele vazio que foi uma das causas a fazer com que Zaqueu procurasse ver quem era Jesus, aquele vazio naquele exato momento foi preenchido. E ele recebeu a Jesus. Diz o texto que assim que ele desceu da árvore, ele o recebeu com alegria. E conduziram-se ambos para a sua casa. E lá adentrando na sua casa, houve ali o que muita gente não esperava. Antes que Jesus dissesse para Zaqueu o que ele deveria fazer, o próprio Zaqueu agora, com Jesus no seu coração, com o seu vazio já preenchido, ele começou ele mesmo a dizer o que deveria fazer. Eu quero repartir com os pobres a metade do que eu tenho. Eu quero devolver para quem quer que seja, que porventura eu tenho desfraudado, eu quero restituir 4 vezes mais. E Jesus viu também pela sua onisciência que aquele coração estava interessado na nova vida. Aquele coração estava interessado no novo nascimento. Aquele coração estava interessado na salvação, a qual, tendo a oportunidade, ele a abraçou com toda a sua força. Foi aí que Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Foi para isso que eu vim, buscar e salvar o que se havia perdido. Meu querido, Jesus veio para buscar e salvar você. Jesus, assim como todos esses personagens mencionados, eles tiveram as suas oportunidades. Você também tem a sua, ou você também está tendo a sua oportunidade. E a palavra de Deus diz em Romanos 10, no capítulo 10, versículo 9, nós queremos compartilhar com você. Olha o que está escrito ali, Romanos 10 e 9, para a sua meditação. Olha lá. Diz o texto: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Meu querido, olha o que diz a palavra. Eu vou repetir a leitura desse versículo para que você possa assimilar no que diz esta palavra. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Você viu o que você deve fazer? Você viu, meu querido?
o que você deve fazer? Receber a Jesus, confessar ao Senhor Jesus as suas culpas. Olha essa observação, confessar ao Senhor Jesus as suas culpas, Ele vos perdoará e te dará a salvação. Ele preencherá o vazio que está no seu coração. Então, esse é o único caminho. Não tem mais o que você perguntar o que eu devo fazer, porque são inúmeros os textos bíblicos, porém não há tempo suficiente para narrar todos, mas esses já dá a entender para você o que você deve fazer, sabendo que só há um caminho e fora dele não há outro meio para que você venha saber ou fazer para ser salvo. Aberto para ti, quem será o caminho? Qual será o caminho? O caminho é Jesus. Eu quero fazer uma oração com você agora, meu querido. Não importa aonde você esteja, no trabalho, em casa, no seu carro, enfim, aonde quer que você esteja. Se tiver lugar para você parar e meditar na palavra de Deus, tudo bem. Caso contrário, aí mesmo os seus afazeres, você pode ligar o teu pensamento aos céus e ver o que Jesus tem para você. Meu Deus, querido Pai Celestial, nesse exato momento nós estamos intercedendo pelos milhares de ouvintes que estão neste momento com os pensamentos ligados aos céus, esperando receber de Ti uma resposta. Resposta esta, Senhor, que Tu já o deste. Resposta esta que Tu já o fizeste saber o que deve fazer para ser salvo. Meu Deus, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em cada vida, em cada coração nesse momento, de tal maneira que cada um possa desfrutar desta bênção nova, dessa bênção que acabam de receber, de terem conhecimento sobre o que deve fazer para ser salvo. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine cada coração para que possam decidir pela salvação, porque somente ela poderá fazer perpetuar em cada coração a vida nova, o novo nascimento e a graça que só provém de Ti. Amém.